O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 10 a 13. O nascimento natural está na esfera da vontade natural dos pais, mas o espiritual está na esfera exclusiva da vontade de Deus, através da eleição, justificação, regeneração e santificação dos que são por ele chamados eficazmente para se tornarem filhos de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo introduziu a pregação do Evangelho com a necessidade de se arrepender e de crer para se entrar e permanecer no reino do céu que ele veio trazer em sua vinda a este mundo. A palavra para arrependimento, no original grego, é metanoia, que é igual a transformação, mudança de mente. Ou seja, a mudança de um viver simplesmente pela mente natural para um viver principalmente segundo a mente renovada espiritual, que é recebida na conversão e que deve continuar sendo renovada de dia em dia, ao que Paulo chama de renovação do homem interior em 2 Coríntios 4,16. Isto é ao que Paulo nos exorta em Romanos 12:2, a saber, a nossa transformação pela renovação da nossa mente, através da nossa consagração como sacrifício vivo a Deus. A palavra para transformação no original grego é metamorfeo, a mesma palavra transliterada para metamorfose, que indica uma mudança radical de natureza, ou seja, de se passar, como no caso da borboleta, de um estágio rastejante e terreno de uma lagarta para o glorioso de um ser que ascende ao céu. Então, o caráter da transformação a que somos exortados a alcançar é o de uma mudança radical, de um estado simplesmente natural e terreno para um outro inteiramente diferente que é celestial e divino. Esta transformação é reforçada, como já vimos antes, pela palavra renovação, que indica o trabalho do Espírito Santo de gerar em nós uma nova natureza divina, em nosso novo nascimento, e que não é somente nova no sentido de ser diferente, mas de ser algo que nos torna novas criaturas diante de Deus, com a capacidade de chegar a conhecer e fazer a sua vontade, inclusive em sermos pacientes, em suportar os nossos sofrimentos neste mundo, pela obtenção da mesma mente de mansidão e humilhação que havia em Jesus, em seu ministério terreno, para conquistar a salvação para nós. Hoje, Jesus está exaltado à destra do Pai, e não mais em estado de humilhação, ao qual, a propósito, jamais retornará, pois não há mais tal necessidade de sofrer em nosso lugar. Mas nós, enquanto neste mundo, devemos ter a mesma mente, ou seja, nos armarmos com a mente que havia em Jesus, de tudo suportar e vencer com paciência cristã, segundo a capacitação que recebemos do Espírito Santo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11. Há muita confusão e dificuldade não apenas na apreciação correta deste assunto, quanto na forma de sua aplicação no viver diário prático dos crentes. Não são poucos os que fazem uma separação drástica entre o que consideram natural e espiritual, repelindo totalmente o primeiro para a aceitação exclusiva do segundo. E isto explica muito a origem do fanatismo, que os domina inteiramente, considerando que tudo que é material e natural é reprovado por Deus e uma abominação para ele, sem sequer refletirem que a mente natural é necessária, principalmente para a realização de tudo que é natural e lícito no mundo, principalmente para o homem natural, que, tendo sido formado do pó da terra, tem uma relação estreita com ela, através do seu corpo físico. Há necessidade de alimento, de vestimentas, abrigo, etc. Há deveres que são impostos por autoridades seculares, como pagamento de taxas, impostos, etc., de obediência civil, de provimento e proteção de filhos, dentre tantos outros que não haveria aqui espaço suficiente para enumerá-los. A própria vida espiritual, com seus deveres devidos a Deus, perpassa tais deveres seculares, de maneira que aquele que não é fiel no cumprimento destes não pode ter a aprovação de Deus quanto ao modo que deve viver neste mundo, com o bom testemunho de estar em verdadeira submissão às autoridades constituídas, pois toda autoridade verdadeira é instituída pelo próprio Deus. E não são raros os exemplos em que o Senhor se valeu de autoridades seculares para fazer avançar os interesses do seu reino celestial no mundo, como no caso do rei Ciro, na libertação dos judeus de Babilônia, dos príncipes da Alemanha, para fazer valer o progresso da reforma protestante iniciada por Lutero, e etc. Na verdade, a principal função dos governantes e juízes do mundo é a de proteger os interesses do Evangelho de Cristo, e não a de serem indiferentes a ele e seus professantes, e muito menos a de persegui-los, pois todos deverão prestar contas a Deus no dia do juízo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. No outro extremo, há aqueles que, mesmo sendo crentes, insistem em manter a opinião em suas mentes naturais, que não se deve espiritualizar e teologizar todas as coisas, mesmo aquelas que são reveladas e ordenadas como princípios absolutos espirituais nas Escrituras, e tudo isto para justificarem um viver carnal e mundano. Estes se esquecem que o reino de Deus deve ter prioridade absoluta sobre tudo o mais, pois importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Para os que abrigam tal pensamento, lugar de falar de Deus é somente no templo, na igreja, e nem mesmo nos seus lares. Assim, tanto o Evangelho quanto o próprio Deus deveriam ficar confinados às áreas reservadas para o culto público. Tal posicionamento contraria totalmente a ordem de Jesus de que se pregue o Evangelho abertamente e até de cima dos telhados.